Palavra pra cima. Papai do céu, nós te rendemos graças por mais esse quadro Palavra para Cima, onde as tuas verdades vão ser expostas, onde vamos crescer, vamos ser edificados, Espírito Santo. Onde a nossa fé ela vai ser alimentada para que a gente possa crescer e dar frutos. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças, Pai amado, pela tua santa e doce palavra, porque ela é verdade. Ela é a verdade que nos alimenta a cada manhã, ela é a verdade que nos alimenta, Pai amado, a cada fim de tarde. Ela está sempre junto conosco, nos guiando, nos direcionando como bússola, como um verdadeiro GPS, Pai amado. Para que eu e para que cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando agora não fiquemos perdidos, Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui para te render graças, porque nessa segunda-feira, nessa terça-feira, nessa quarta, quinta, sexta, durante toda essa semana, será essa palavra que irá nos guiar, será essa palavra que irá nos colocar em caminhos, Pai amado, que muitas vezes podem até estar tortuosos, mas se estamos dirigidos, se estamos sendo guiados por essa palavra, mesmo nesses caminhos tortuosos, o Senhor há de nos dar a vitória, Pai amado. O Senhor há de cumprir com o teu propósito, há de cumprir com o teu chamado para as nossas vidas. No santo e poderoso nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, e se você crê, diga amém. O nosso versículo do dia de hoje está lá em 1 João. Em 1 João não, né? No Evangelho de João, capítulo 12, verso 8, é o nosso versículo do dia. Eu vou ler ele e vou trazer o contexto dele aqui também. O verso 8 diz o seguinte, ó. Isso aqui é basicamente Judas, né? E um diálogo entre Judas e Jesus. E diz assim, ó. Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por muito tempo. E por que Judas disse, e por que Jesus disse isso a Judas? Vamos olhar para a situação, né? Aqui vamos começar a partir do versículo 1, Judas capítulo 12, João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Tava um clima de festa, Jesus tinha chegado à casa ali de Lázaro, né? E Lázaro estava ali sentado com Jesus, enquanto Marta estava servindo toda aquela situação. Então Maria tomou um frasco, versículo 3, então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos dela. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Foi uma coisa notória, em meio a uma situação de festa, Maria foi lá e toma um frasco de perfume e faz toda aquela situação. Pega os cabelos, começa com os seus cabelos a lavar os pés de Jesus ali, né? Ela banha os pés de Jesus com perfume e em seguida começa a enxugar com os seus cabelos. Mas Judas Iscariotes, o famoso traidor, né? Um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: esse perfume vale 300 denários. Denários aqui era o dinheiro da época. Esse perfume vale 300 denários. Deveria ser vendido e dinheiro dado aos pobres. Judas não se importava com os pobres, versículo 6, mas tomava conta da caixa dos discípulos e era ladrão. Ele era o tesoureiro de Jesus. Ele era quem tomava conta do dinheiro que Jesus... Ele era o administrador, basicamente, das finanças de Jesus. Versículo 6, mais uma vez, Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa dos discípulos e era ladrão. E aí Jesus responde, é o nosso versículo do dia. Jesus respondeu: deixem Maria em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Versículo 7, né? Aí vem o versículo 8, agora sim. Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por muito mais tempo. Quando a pessoa dá valor ao dinheiro, como Judas, tudo é uma questão de dinheiro. Tudo, absolutamente tudo é uma questão de dinheiro. E essa indignação de Judas é a indignação de muitos hoje em dia. Muitas pessoas olham para o templo, para grandes igrejas católicas, evangélicas, grandes templos e dizem: meu Deus, para que essa estrutura toda, se tem tanta gente morrendo de fome? Meu Deus, isso é um escândalo. Para que um som tão grande assim dentro da igreja? Com dinheiro desse som, poderia ser comprado meio mundo de coisa para ajudar a quem está precisando.
Ei, esse espírito de Judas está até hoje entranhado dentro da sociedade. Sabe qual é esse espírito? É o espírito de hipocrisia. De apontar para os outros e de dizer, rapaz, fulano de tal poderia pegar esse valor, rapaz, o pastor poderia pegar esse valor e fazer tanta coisa boa, tanta ação social, mas em vez de fazer isso, ele pegou e foi fazer aquilo ali para a igreja. Tem necessidade? Tem necessidade. Poxa, a igreja ajudou o irmão tal com um carro, poderia comprar tantas cestas básicas e ajudar o povo que está morrendo de fome. Você já viu algumas pessoas falando nesse sentido? Aí você pergunta assim, você já fez quantas cestas básicas? Você já doou o quê? Hein? Não, eu já uma vez lá eu me lembro quando foi. Sim, você está fazendo o que nos dias de hoje? Esse espírito hipócrita muitas vezes está presente no nosso meio. Sabe, Judas aqui não só administrava a questão das finanças, mas como também era ladrão. O próprio versículo 6 deixa claro isso. Ele não estava preocupado em si com o que a mulher estava fazendo ali. Ele estava preocupado, ele pensou, enquanto a mulher estava tendo uma atitude de honra, de honrar Jesus com o seu melhor, com um dos perfumes mais caros, ele estava detido na questão financeira, monetária. Versículo 6, Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa dos discípulos e era ladrão. Por isso que Jesus o repreende. Versículo 8, cadê o versículo 8? Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por muito tempo mais. Esse espírito de Judas, ele anda perambulando muitas vezes a nossa mente. E é necessário que hoje a gente tome conta, meu amigo, e bem da nossa mente. É onde fruvia todos os pensamentos bons e ruins. Eu, particularmente, já me questionei algumas vezes. Rapaz, a igreja está fazendo isso, poderia fazer mais ação social, poderia fazer mais aquilo. Mas, ei, não compete a mim dizer o que a igreja de Cristo deve fazer. O que cada pastor deve fazer. Às vezes Deus ele está direcionando a mão dele, poderosa, para ajudar pessoas que até já têm uma condição financeira dentro da própria igreja. E não está sendo direcionado para ajudar pessoas que estão em uma condição financeira desfavorável. Eu não estou falando do coletivo, mas estou falando de casos específicos. E aí vai eu e você julgar? Não. Mas e se entender a vontade de Deus. Sabe, tem pessoas que estão em situações difíceis que são por conta delas mesmas. Não foi Deus que colocou elas ali. Por mais que você ajude, por mais que você... Parece que você está incentivando ela. Eu lembro agora uma vez, e me veio esse exemplo, uma vez meu pai, a gente num sufoco, meu amigo, sem quase nada para comer em casa. E aí chegou uma moça de rua, irmão, me dê alguma coisa para me comer e tal. E naquele momento a gente tava comendo uma macarronada, ele tinha feito com sardinha, tava todo, né? A gente tava comendo ali uma coisa boa e tal. E ele tinha feito aquilo ali, aí botou pra mim, botou pra ele, a moça chegou, pediu, botou um pouquinho pra ela também. Aí quando botou pra ela começou a botar banca. Irmão, tá muito frio, reclamar, tá muito frio, não sei o quê. Começou a reclamar daquilo ali. Aí, em vez de agradecer, né? Todos nós estávamos comendo da mesma comida, não era nada de sobra, de resto, nada que ia pro lixo, nada disso. Aí começou a botar banca, a botar queixão. Meu irmão, tá muito frio, como é que o senhor come uma comida dessa, não sei o quê, por aí vai. Sabe, tem pessoas que estão numa pior, muitas vezes dentro da igreja, e que a gente olha assim, rapaz, coitado, vá conviver um pouquinho com esse coitado, pra você entender. Aí a nossa mente começa a se ampliar, rapaz, por isso que fulano não prospera. Por isso que... Entende? Então tem pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, mas que não estão progredindo. Não é porque Deus não quer, mas é porque elas não se permitem a isso. Elas não dão um passo de fé para crescerem espiritualmente, inclusive nessas áreas. E aí Deus, meu amigo, Ele não vai abençoar as pessoas. Na realidade, Deus não abençoa por necessidade. Deus não abençoa você... Não, eu falo do abençoar no sentido de trazer bênçãos, livramentos, cura divina.
nada disso se manifesta na minha e na sua vida pela questão da necessidade, mas se manifesta na minha e na sua vida pela questão de fé. Se Deus agisse de acordo com a necessidade, não ia existir favela no mundo, porque é onde tem mais gente necessitada de dinheiro. Então ele ia chegar lá, ele sabendo que todo mundo ali é necessitado, ia dar, não ia ser o Bolsa Família não, meu amigo, ia ser o Bolsa Prosperidade, entendeu? Sabendo que nos hospitais, nos asilos, né, nos locais onde se tem enfermidade, é onde mais o pessoal está precisando de cura, ia ter o Bolsa Saúde, meu amigo, era saúde divina para todo mundo. Mas o nosso Deus, ele não se manifesta de acordo com as nossas necessidades, ele se manifesta de acordo com a nossa fé. Se lá no meio do hospital se manifestar um doente, dizendo: Senhor, eu creio na sua palavra, e eu creio que o Senhor vai me curar e vai me tirar daqui, ei, aquela fé ela vai ser honrada. Você sabia disso? Aquela fé ela vai ser honrada. Se no meio de uma favela, se no meio de um local onde a pobreza extrema ela reine, se manifestar um elemento, se manifestar uma pessoa dizendo: Papai do céu, eu creio que a sua palavra tem vida e abundância para a minha vida. Eu sei que essa fase, Pai amado, é só uma fase leve e momentânea que eu vou sair daqui. Ei, Deus olha para ele e diz assim: rapaz, esse é o meu filho. Ei, eu estou contigo. Eu estou com você. Você entende isso? Deus não se mexe, Deus não se move através das necessidades humanas, não. Ai, Deus sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim o que você está passando. Mas Ele sabe também como é que está o teu nível de fé. E aí, o teu nível de fé dá para você sair dessa? Ou te mantém nessa mesma situação? O teu nível de fé te coloca para um local, te mostra um horizonte favorável? Ou o teu nível de fé só te retrai? Só traz o que não presta. Eita, que o mundo está muito complicado. Realmente a gente está vivendo por um processo de lamúria. Ai, é dor, é sofrimento. Ei, o teu nível de fé está te mostrando que horizonte. Eu não estou te falando que a vida vai ser um mar de rosas e nada disso não. Mas ei, ter uma vida em abundância muitas vezes não ter nada para comer em casa, mas não ter um espírito abatido e depressivo. Porque você sabe que o mais importante é ter o pão da vida dentro de você. E aqui eu não estou falando sobre um voto de pobreza, não. Mas é porque muitas vezes a gente passa por situações de aflição. A gente passa por situações de pressão. Há uns 2 semanas atrás, eu estava vivendo um dos períodos mais tensos da minha vida, com maior pressão da minha vida. Sem dormir direito, tendo dores aqui na coluna, dores de cabeça. Pressão por situações que estavam acontecendo na minha vida. Eu deixei de vir fazer o programa de rádio e falar das boas novas do Senhor. Eu deixei de pregar o evangelho. Eu deixei de estar com um sorriso no rosto. E quando o diabo vem nos atacar com pressão e com falta, quando ele vem muitas vezes nos espremer, vamos supor que isso aqui seja uma esponja. Quando ele vem muitas vezes nos espremer, sabe o que é que sai de mim dentro de você? A água da vida. Sai a palavra de Deus. A gente começou por um caminho, a gente está indo por outro, né? Falando sobre a hipocrisia de Judas. Mas é porque muitas vezes eu e você, a gente tem esse olhar hipócrita. A igreja está investindo tanto nisso, a igreja está investindo tanto naquilo, mas está esquecendo dos perdidos. E eu e você? Você está falando dos perdidos, mas você tem alcançado os perdidos? A gente tem que fazer diferença primeiro na vida das pessoas para depois cobrar de outras pessoas. E deixa eu te dizer algo. Quanto mais eu e você se importa em fazer pela vida das pessoas, menos a gente se importa em cobrar dos outros. Você sabia disso? Sabe, eu tenho um projeto evangelístico chamado Cruzadas pra Cima. No ano passado, a gente fez 3 cruzadas. Uma inédita na cidade de Olinda, foi uma cruzada evangelística infantil, e 2 cruzadas para adulto. Uma no bairro do Amaro Branco e outra no bairro do Jiriquiti, ali em Peixinhos, na comunidade do Jiriquiti em Peixinhos. Dia 26 de abril, a gente vai fazer aqui em Rio Doce, em frente ao campo da Universo, do Colégio e Curso Universo. Sabe, minha igreja ela não tem essas cruzadas evangelísticas. Minha igreja não fez nenhuma cruzada no ano passado. Aí eu vou estar cobrando do pastor. Cadê o pastor dessa igreja que não faz as coisas? Cadê o pastor? Não. Se tá ruim, se tá errado, e eu e você, a gente não tá vendo uma questão ali favorável naquela situação, eu e você, a gente tem que ser os primeiros a ir lá e fazer.
Senão nosso coração está corrompido igual de Judas. Senhor, isso aqui poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários, né, Judas? Deixe de ser mala sem alça, rapaz. O próprio versículo 6 chama ele de ladrão. E aí Jesus diz, olha, fica tranquilo, os pobres você vai ter sempre com você, para você ajudar. Agora a mim, meu amigo, eu já estou indo embora. Já eu estou indo embora. Que nessa manhã você possa começar a ter um olhar diferente para a casa do Senhor, para honrá-lo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é digno também do teu melhor. Eu não estou dizendo que você vai dar casa, você vai dar carro, você vai dar o que você tem de mais caro na sua residência, não. Não é à toa que aqui você nem tem desculpa de dizer que eu sou alguém charlatão que fica ali pedindo dinheiro, fazendo voto da campanha dos 10 sacos de cimento, a campanha daquilo outro. Não, aqui é a campanha de pregar o evangelho todas as manhãs. Se você tiver alguma direção de mandar alguma coisa, mande. Um cafezinho, um pedacinho de bolo, uma oferta, seja lá. Mas que tem que ser algo do seu coração. Você tem que honrar a Deus com o seu melhor, mas não é honrar Pablo, é honrar a Deus. E muitas vezes honrar a Deus é honrar o irmão que está dentro da sua igreja necessitado. É você saber que dentro da sua igreja está precisando de alguma situação, de algum detalhe, você vai lá e honra aquela situação, honra a casa do Senhor. Você está me entendendo? Fecha os teus olhos nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças por essa palavra que nos traz edificação, Pai amado. Por essa palavra que nos traz um novo entendimento sobre essas situações de honrar a Ti, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais essa manhã de direcionamento, onde saímos daqui com o nosso GPS ativado, com a localização certa, Pai amado. Pois o nosso alvo é o Senhor, é vivermos uma vida, Pai amado, mais e mais cheios da sua santa e doce presença, Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. Dê um amém bem forte. Amanhã eu tô de volta com o nosso programa Pra Cima, de segunda a sexta-feira, das 5h30 da manhã. Informação, música, versículo do dia e no final sempre uma palavra de Deus que vai alcançar o teu coração. Tá só começando mais um programa, ó. Nada, a gente já tá finalizando já. 6h58 minutinhos. Amanhã eu tô de volta com o nosso programa Pra Cima.